Salmo 119, versículo de número 130, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Amém? Então, isso aqui eu comentava na outra quarta, comentei no culto de domingo e hoje de novo, porque é a palavra que Deus está falando com nós, né? O simples aqui, né, moço, é o tolo, é o falta de entendimento, ou como a gente fala aqui mais gauchesco, né? É o boca aberta. Né? Mas ele fica assim? Não. Quando a palavra é exposta, ou seja, ela é mostrada, ela é pregada, ou como nós vimos no culto de domingo, né? A pessoa está lendo ali, o que vai trazer? Vai trazer luz e entendimento. Amém? Então quer dizer que não tem outra. Não. Como eu falava no domingo e eu vou falar de novo hoje. Às vezes a pessoa vai trabalhar lá fora, vou trabalhar de padaria, né? Não é decorando o Salmo 91 que você vai ser um bom padeiro. Não, vai ter que aprender ali os ingredientes, a mistura, não é assim? Né? Vai ter que aprender a quantidade, tal, não é verdade? Não está na Bíblia como fazer pão, né? Mas a pessoa vai aprender. Então não é esses ensinamentos, tipo, não, de profissão, essas coisas boas. Deus não é isso que Deus ele é contra. Amém? Mas se eu sou de Deus, eu vou ser eu creio que eu vou ser um bom padeiro, né? Os outros podem fazer igual eu, mas o meu vai ter que dar melhor. Por quê? Porque além da técnica que eu tenho o quê? A mão abençoada, que eles não têm. Amém? Se eles tiverem Jesus, vão ter também, né? Mas eu tenho a mão abençoada, igual o José. Ele fazia lá no Egito, né? Trabalho que todo mundo fazia. Mas por que o dele ia para frente? Porque a palavra fala que o Senhor era com José. Amém? Depois ele foi jogado injustamente na cadeia, né? Mas por que lá ele cresceu? Se ele era um preso como qualquer outra pessoa. Mas é que o Senhor era com José e prosperava as mãos. Então, pode ver, é a presença de Deus. Só pode ter até técnica igual o outro, mas ela tem a bênção que o outro não tem. Não que Deus não queira, né? É que Ele não quer, né? Mas aquela pessoa que tem Deus, ela é diferente. Então, é necessário essa exposição, né? Como eu falava no próprio domingo, ler a Bíblia, né? Meditar, como falei, tem que reagir, não pode joga ali o ensinamento e fica por isso, não, tem que comer, né? Tem que comer. Eu vim quarta-feira na igreja, tem que anotar a pregação, ou no celular tem um bloquinho de nota, né? Anota ali, aí, sei lá, exemplo, né? Quinta-feira, no caso amanhã, que estou gravando aqui numa quarta, vai lá, deixa eu ver de novo a pregação. O pastor pregou 130. Deixa eu ver o que fala antes. Eu sei que é um salmo bem comprido, né? Mas o que fala antes? Aí quando eu vi, tem uma outra palavra que às vezes nem foi dada na igreja, mas Deus deu para ti ali, né? Tem que falar depois. Olha só, o pastor pregou esse trecho aqui. Deixa eu ver o começo do capítulo. Então a pessoa ela vai se expondo à palavra, ela está reagindo, né? Aí digamos, claro, eu sei que muitos aqui vêm na sexta-feira também, né? E é bênção vir na sexta-feira também, com certeza, mas então a pessoa vai comendo, amém? Ela não deixa o culto na igreja, ela não deixa a pregação na igreja. Ela faz o quê? Como eu falo, né? Ela leva isso, ela reage, ela vai levando, vai mastigando isso em nome de Jesus, amém? E o que começa a dar então? Ali fala, vai dar luz e vai dar o que? Entendimento, que é a palavra que nós estamos pregando aqui em 2025, né? Que Mateus 5,14 Jesus fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, que é a palavra que toda quarta-feira eu tenho repetido aqui, né? Jesus fala, não eu, mas eu estou repetindo o que Jesus falou, né? Que não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama e nem debaixo de uma vasilha, mas coloca onde? Coloca no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Então, a minha posição é o quê? É receber essa luz e levar essa luz para minha casa. Pastor, na minha casa só eu sou de Deus. E daí?
Desde quando isso é desvantagem? Tu e Deus já são maioria, irmão, né? Então aí depois você ganha uma pessoa, amém? Aí já são duas pessoas, amém? Aí depois já vem mais uma, às vezes é mais ligeira, às vezes é mais demorado, mas vem. Quando vê já é a alegria, né? Às vezes já é a família toda de Jesus, que coisa bonita, né? Mas às vezes começou com uma lâmpada acendendo e os outros só o quê? Aproveitando aquela luz, não é verdade? Mas agora eles não só estão aproveitando o que eles são, o que também a fonte de luz, amém? Então é essa exposição da palavra, é meditar, né? Então a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Como eu falei, pode ser mais boca aberta alvorada, não fica boca aberta, só se quiser, amém? Só se quiser. Mas eu não sei quem é que vai querer ser boca aberta, né? Então é só buscar, irmão. Deus ilumina, né? E aí nós vamos meditar, que até a palavra que eu ia colocar na live lá, mas claro, de uma forma resumida, e não deu. Segunda carta aos Coríntios. Novo Testamento. Segunda carta aos Coríntios. Então a exposição das tuas palavras, né? Então nós também precisamos expor as palavras, como eu tenho pregado aqui também na quarta-feira, né? Não é só falando, mas é através da nossa vida. Quando dá resultado, irmão, até um mundano reconhece muitas vezes, né? O Faraó não era crente, o Potifar não era crente, o carcereiro não era crente, mas José dava resultado, e eles reconheciam isso, amém? Segunda carta aos Coríntios 4, primeiro eu vou ler, depois nós vamos meditar, né? Segunda carta aos Coríntios 4, versículo de número 6, vai falar assim, ó: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aquilo que eu falava, né, irmãos? Antes da iluminação, todo mundo é ignorante. Depois da iluminação, ou é obediente ou é desobediente. Em cima do muro não existe mais, né? Então uma coisa é a pessoa não saber a verdade, ok? Agora que a pessoa sabe a verdade, só tem dois caminhos: obediência e desobediência. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem uma área cinza. Ou é obediente ou não é. Amém? Então aqui está falando sobre a obediência ao evangelho. Depois você vai ver o contexto, ele fala, olha, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam essa luz, né? Então não é questão apenas deles não ver porque eles não querem, eles não veem porque eles não têm condição, né? Então, se Deus não der iluminação para eles, porque é Deus quem convence, né? Quem convence é o Espírito Santo, né? Quem convence, eles não vão conseguir. Mas agora, e a gente que foi iluminado, ele fala assim no 6, né? Que daí é o contexto que eu estava falando para você. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. Está lembrando nós aqui, irmãos, lá da criação, lá de Gênesis, né? Que é onde Deus estava ali na criação, e antes de começar a colocar tudo em ordem, não é verdade? Ele falou, haja luz. A gente sabe em João capítulo 1 que aquela luz era o próprio Senhor Jesus, amém? Pastor, Deus não enxerga no escuro? Que pergunta é essa? Mas para que fazer luz? Mas é que aquela luz nem é a luz do sol, né? Aquela luz era a própria glória que estava ali, colocando todo, né, a organização, amém? Depois, então, ele fala, olha, aquele mesmo Deus, que ele enviou a palavra e ela trouxe luz ao mundo, é o mesmo Deus também que resplandeceu no nosso coração. É aquilo que eu falava, irmãos, o que a pessoa que não é firme ela tem?
Às vezes ela gosta da igreja e a palavra está na mente, mas a palavra não desceu no coração. A pessoa gosta da música, né? Gosta da palavra, tal, mas não se firma. É porque não teve ainda o quê? Aqui. Mas como eu sempre digo, quem aceitou Jesus sabe claramente dizer: pastor, aquele momento em diante eu parei de brincar de crente. Aquele momento eu me firmei com Deus. Amém? Você sabe dizer quando foi, né? Quem nasceu de novo, porque ele fala, resplandecer em nosso coração. Aí ele fala, né? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Então não fala, né? Ele fala, é quem. Não fala foi, quer dizer, é quem. Então, quer dizer, é a própria ação de Deus, né? Que trouxe essa iluminação através da palavra. Por isso que eu falei, a pessoa está ali, alguém dá a luz para ela da palavra, mas depois ela mesma se converte, né? Aceita Jesus e ela vai dar o quê? Ela também vai ter a luz, né? Vai ter a luz da vida. Então, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Jesus Cristo, como nós já pregamos aqui nos quarta-feiras passadas. Ninguém jamais viu a Deus, a Bíblia fala. Mas o Filho, né, unigênito, que estava junto com o Pai, isso o fez o quê? Conhecer. Então, quando a pessoa conhece Jesus, a palavra, ela vai conhecer o que? O próprio Deus. O próprio Deus, né? E aí, pastor, mas então eu vou jogar fora o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento Jesus não estava lá. Ele estava, como já pregamos, de uma maneira não encarnada, amém? Mas claro que eu não vou jogar a Bíblia fora, né? Mas os evangelhos, você e eu, como eu pregava domingo também, você aprende ali a conhecer Deus, né? Você aprende a conhecer Deus porque você aprende o que? Como Jesus estava. O que ele fala sobre oração? O que ele fala sobre o pecado? O que ele fala sobre obediência? O que ele fala sobre libertação? O que ele fala sobre cura? E assim por diante. Então a gente vai conhecendo a Jesus, a Deus, né? Através de conhecer a Jesus. E como nós pregávamos semana passada, né? E aí quando Jesus está em nós, as pessoas vão conhecendo Deus através de nós. Amém? Então é importante, né? Olha como uma coisa depende da outra. E aí vem o versículo 7. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. E o 7 fala assim: temos, porém, esse tesouro, que é o que? A presença, né? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então quer dizer, é para aprender que sem Deus nós não podemos. Ah, mas já estou há 50 anos na igreja, eu nunca vou me desviar. Já começou. O orgulho precede a queda. Ah, eu sou um grande pregador, eu nunca vou negar Jesus. Já começou a negar. Quem te disse, né, que é pela tua força? Não, já fiz tanta coisa para Deus, já fiz isso, aquilo, outro, blá, 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 blá. Grande coisa. Ninguém de nós, irmão, eu sempre digo, né? Eu não sou de enrolação, sou direto ao ponto. Ninguém presta sem Jesus. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece que se desviaram e era uma bênção e hoje não são mais? Foram, mas não são. Não é verdade? Claro que nossa oração aqui é para que se arrependam, né? Para que voltem para Jesus. Amém? Mas hoje a pessoa não é bênção e hoje a pessoa não é referência coisa nenhuma. Foi, mas não é. Amém? Irmão, ninguém vale nada sem Jesus, irmãos. Ninguém presta sem Deus. Nada de bom a pessoa era antes e nem depois sem Jesus. Então nós temos que entender a necessidade, aquilo que eu sempre falo, contínua de estar onde? Na presença de Deus. Porque o vaso é de barro, né? Aí ele fala, para que a excelência do poder seja de Deus. Amém? Então se eu tenho uma coisa boa é porque eu estou buscando de Deus.
Se eu estou alcançando alguma coisa boa, é porque Deus está me dando. Se eu sou uma bênção, né, na vida de alguém, é porque Deus está me fazendo ser. Amém? Não é da minha própria capacidade. Eu sempre dou aquele exemplo, né? O tesouro está dentro de nós. Ou seja, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se eu pegar ali um vaso de barro, né, de argila, e eu colocar ali 1 milhão dentro dele, quanto que vai valer 1 milhão, pastor? Não, pastor, 1 milhão vale 1 milhão. Tá, mas ele está num recipiente que não é tão caro. Ok? Mas não é o valor pelo que é o recipiente, mas o valor é por aquilo que está dentro. Amém? Então quer dizer, o que me dá valor é a presença de Deus dentro de mim. Por isso que eu falei, ninguém vale nada sem Jesus, nem antes e nem depois. Então eu tenho que reconhecer, Senhor, esse tesouro é a tua presença dentro de mim. Eu não posso perder a tua presença. Eu não posso, depois de 30, 20, 50, achar que eu sou alguma coisa. De novo, se eu sou alguma coisa boa, é porque Deus está me fazendo ser. Se eu tenho alguma bênção, é porque Deus está me dando. Eu não tenho de mim mesmo capacidade de fazer nada. Então essa humildade vai guardar a pessoa, não é verdade? E é isso que nós precisamos buscar sempre em nome de Jesus. Eu vou começar a falar aqui agora eu não vou explicar um por um, né? Mas algumas dificuldades, lutas, mas sempre tem o mas. Sempre fala, né? Sempre tem o mas não. O que é o mas não, pastor? Aqui no 8 fala assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu falo sempre aqui na quarta-feira, não, se eu fosse cuidar só da minha vida, era mais fácil, né? Agora, se a pessoa vai lutar pela sua família, e deve lutar, né? É óbvio que ela vai ser digamos, mais visada pelo diabo, não é verdade? O diabo não vai dizer assim, olha que bonita Dona Maria orando pelo filho dela. Oh. Aham, tá bom, né? Olha lá o seu Barnabé, né, lutando pela esposa dele. Oi, aham, tá bom, né? Olha lá, ó, ela indo na igreja na quarta-feira buscar pela casa. Ó, que bonito. Vai sonhando, irmão. Não é assim, amém? Ele vai nos ter como uma ameaça, amém? Por isso que eu falo, a primeira obra começa em você. Você tem que ser firme. Tem gente que às vezes não é firme e quer lutar pela família. Não vai ter condição, né? Se eu só aguento 30 quilos, vão querer colocar nas minhas costas 120, eu não aguento. Então tu tem que estar bem com Deus, né? Mas se eu estou bem com Deus, aí fala, né? Até podemos passar o quê? Por a tribulação, mas não angustiados. Que mais? Perplexos, mas não, ó o mas não aí, mas não desanimados. Perplexo é boquiabertos, não é boca aberta, né? É boquiaberto. É surpreso. Não esperava, mas não desanimado. Então sempre é um mas não. Você vê que a primeira parte faz parte do vaso de barro, mas a segunda parte que vem depois do mas não, vem do tesouro que está em nós. Atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimados. Desanimei. Não. Perseguidos, mas não desamparados. Eu falei, a primeira parte é do vaso de barro, a segunda parte é do tesouro, mas não desamparado. Mas eu volto a falar, não é que eu vou errar, vou aprontar e falar Deus é comigo. Deus não é comigo, não. Deus é comigo se eu estou na palavra dele. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me obedece, ou que me ama, né? Jesus falou, porque me chama Senhor, Senhor,
se não faz aquilo que eu digo. Amém? Então, se eu estou com ele, né? Ali fala então, até perseguido, mas não desamparado. Ah, pastor, a família nem me convidou para o aniversário, eu já não bebo mais, aí nem me convidaram para o meu aniversário, fazer o quê? Se vinga deles. Pastor, claro, o dia que for o teu aniversário, tu faz um aniversário sem bebida e convida todo mundo para ir. Amém? Ah, que vingança é essa, pastor? Ué, é a vingança do amor. Amém? Ah, fizeram lá, nem me lembraram. Se vinga deles. Quando for o teu, tu faz e tu lembra deles. Ó, não vai ter bebida, tá? Mas todo mundo vai ser bem-vindo no meu aniversário. Amém? Ah, mas não me convidaram para ir no deles. E eu conheço, eu sou a luz. Então eu vou convidar para ir no meu. E isso vai até constranger o coração deles em nome de Jesus. Ah, pedi um copo d'água, não me deram. Se vinga deles, irmão. O dia que tu tiver um copo d'água e eles pedir, tu dá. Ah, mas não sei o que era. Ué, dá. Amém? O amor vai constranger eles em nome de Jesus. Então, perseguidos. Aqui, no caso, nessa época, não era perseguição até de morte mesmo. Por isso que eu falei, a pessoa tem tanta fé, dá uma chuvinha e não vem na igreja. Tem toda a fé do mundo, dá um solzinho e não vem na igreja. Que fé é essa que chuvinha a mais, solzinho a mais, friozinho a mais, me deixa em casa? Que fé é essa? Não é fé nenhuma, né? É falta de fé. Não, mas se eu tenho fé, né? Ali, perseguido, mas não desamparado, né? Deus não vai me desamparar. Abatidos, mas não, sempre deu mais não, hein? Mas não destruídos, né? Eu vou para a presença de Deus, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me envolver com o Senhor, né? Vou abrir o meu coração, amém? Ele falava luta, a gente fala só com Jesus, né? E com aquela pessoa, 1, 2 pessoas de Deus que possam nos ajudar, né? Se o esposo é crente, você reparte com ele. Se não é, não reparte porque ele não tem condição nenhuma, né? Ou vice-versa, a esposa, né? Mas uma que outra pessoa e amém, deu pra bola. Tem gente que passa a luta, todo mundo fica sabendo o quê? Corre pro Facebook. Então na aula, o que interessa? Né? Aí alguém pergunta, que foi a amiga? Não quero falar. Ah tá, loga na rede social, escreve que tá mal e não quer falar? Você conhece gente assim? Ou senão você começa a ver se a pessoa tá bem pelos posts que bota? Começou a botar só post de dor do cotovelo. Tá com dor do cotovelo. Não é assim? E aí o algoritmo vê, ele tá com dor de cotovelo. O que ele começa a ver? Sugerir só vídeos, músicas e postagem de dor de... Você sabe que é assim que funciona a internet, né? E aí a pessoa fica alimentando aquilo ali. Irmão, rede social é para colocar coisa boa. Problema, você coloca nos pés de Jesus. E com um com o outro que Jesus possa te usar para orar. Deu. Amém? Ah, mas eu vou viver uma vida de mentira na rede social? Não. Você vai viver uma vida de verdade aos pés de Jesus. Lá não interessa. Amém? Lá não interessa se está bem, se está mal. Ninguém pode lá te ajudar. Você só vai estar lá curioso, não é verdade? Curioso, vai perguntar o que aconteceu, mas não é porque quer ajudar, é porque quer o quê? Né? É porque quer saber. Ou outros vão dizer, bem feito, quebrou a cara. Não é verdade? Bem feito. Então não adianta, moço. Lá a gente bota coisas boas, uma foto, uma mensagem, uma palavra, deu. Né? Luta, problema a gente coloca aos pés de Jesus. Abatido, mas não destruídos. Né? Então, a gente passa a vez por uma situação, mas nós colocamos ao pé de Jesus. Não na rede social para todo mundo ficar sabendo, não interessa. Né? É para Jesus abrir o coração. Então, de novo, lembrando, sempre lembrando do mas não, né? Seja, né?
sendo buscando a Deus. Por isso que eu falei, tem que reagir à palavra, tem que comer a palavra, tem que levar essa palavra, tem que viver essa palavra, tem que dar, né, valor a ela em nome de Jesus. Aí o 10 eu não ia falar, mas o 10 fala assim, ó, eu vou ler, mas eu não vou muito me demorar, fala assim, ó, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, de novo, vaso de barro, né? Para que a vida de Jesus também se manifeste também em nossos corpos. Então é aquilo que ele falava no capítulo 12, né? 12:10, se não estou enganado, que ele fala que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aí ele fala, né? Porque o poder de Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Então ele fala a mesma coisa aqui, ó, né? Aí eu vou levando a minha mortificação no corpo pelo Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em mim. Pastor, aquela paz que eu nem sabia que eu tinha. Pois é, porque Jesus te deu. Amém? Pastor, aquela situação, se fosse antigamente, já caí em depressão. Pois é, mas agora não cai mais, porque você tem o quê? Jesus, amém? A manifestação de Jesus, né? Então ele está falando aqui, olha, não é que a gente não vai passar por lutas, por dificuldades, mas ele vai nos amparar, não é só para ficar cantando, né? Jesus, né? Eu vou te louvar, não importa a circunstância. Aí quando vem a circunstância, não tenho força para orar. Mas tu cantou a recém na igreja, não importa a circunstância. É porque é só uma emoção. Não, é verdade. Eu disse para o Senhor, eu vou te adorar, não importa a circunstância. E até eu vou dar nos dedos do capeta. Até quando eu estou com uma luta e estou com um problema, eu vou falar com Jesus. Falei, uma rede social que você bota no pé de Jesus. Eu vou até falar com Jesus. Mas antes, eu vou louvar. Eu vou adorar, eu vou botar um louvor, eu vou cantar junto com o CD se for preciso. Aí depois ali de um tempo eu vou dizer, Jesus, agora que eu te adorei, agora eu vou falar de qual é o problema. Amém? É verdade. Isso até é uma forma de negar o nosso eu, porque daí, né? Eu já cheguei, Jesus é assim, 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 resolve, eu estou assim, assim, assim. Posso fazer, né? Mas quando eu adoro Ele, eu canto, eu ministro louvor, né? Boto ali um CD que seja, né? Que fala do louvor, tal, abro o meu coração. Amém, Jesus? Agora o Senhor já falou comigo, agora o Senhor já me falou na palavra. Agora eu vou falar com o Senhor. Você vê que até a forma de falar é diferente, amém? Então, isso aqui é muito lindo. E aí nós vamos ter o exemplo do próprio Senhor Jesus. Já vamos encerrar aqui, daqui a 2 versículos. Você estava em Coríntios, 2, né? Agora, volta para trás aí. Lucas 22. Jesus é o nosso exemplo aqui, ó. Lucas 22. Não consegue achar? Anota. Amém? Se consegue achar, anota também. Não deixa a pregação só na igreja. Não deixa o culto só na igreja. Faça, reaja, dê sinal de vida, se expresse, pratique a palavra de Deus. Amém? Porque, como eu falei, vai ter palavra que Deus dá para nós no momento, né? E vai ter palavra que Deus vai deixar nós guardadinho. Amém? É igual o rancho, não é verdade? Tem que ser muito besta para ir no mercado todo dia, né? Faltou tomate, aí corre pro mercado. E não tinha cebola, aí corre pro mercado. Aí é uma besta, né? E faltou azeite, aí corre pro mercado. Meu Pai amado. Né? Não sei o que. Não tinha feijão também. Ai, meu Pai, é assim o que a pessoa faz? Claro, às vezes a pessoa vai em dias diferentes porque tem promoção do dia, né? Aí tudo bem. Mas geralmente o que a pessoa procura fazer, moço? Um rancho, não é verdade? Né? Não, eu sei que eu vou precisar de mais ou menos de tanto de feijão por mês, não é assim? Né? Você deixa meio preparadinho ali.
Claro, como eu falei, às vezes a pessoa vai em dias diferentes porque tem a promoção do dia, né? Mas eu digo assim, qual é o normal? Já fazer um estoquezinho, olha, vou precisar de tanto de azeite, né? Então, deixa ali separadinho, não é assim? Deixa separadinho. Uns fazem para o mês todo, outros fazem a cada 15 dias, mas não é normal ir todo dia, né? Ah, faltou milho. Aí volta, meu pai amado, né? O tempo que a pessoa, daqui a pouco eu vou falar assim, essa pessoa quer assaltar, nossa, da hora vem aqui, tá cuidando do quê? Não, então você faz um estoque, e às vezes tem aquela mensagem, irmãos, que Deus vai o quê? Vai nos deixar de guardadinho. Lá na frente vem a situação, Deus já tinha me dado uma palavra, amém? A gente pode até ficar perplexo, mas Deus não é pego de surpresa, não é verdade? E aqui então, o exemplo do Senhor Jesus, Lucas 22, aqui ele estava, irmãos, na quinta-feira de madrugada, um pouco antes de ser preso, amém? Ele estava no Getsemane. Getsemane significa prensa das azeitonas, né? Era um lugar que fazia azeite, amém? Estava lá nesse lugar orando, olha o significado todo que tem por trás, né? E aí ele estava orando, e qual é o resumo? Para que se tivesse uma outra maneira de passar o cálice, ou seja, de fazer a salvação, que Deus fizesse, né? Mas se não tivesse como, que fizesse isso que é a vontade do Pai, amém? Então, para você ver como era horrenda a cruz, de tal maneira que Jesus foi orar, né? Então não foi brincadeira o que ele passou por nós lá, né? É muito sério. E aí, o que ele vai fazer? Lucas 22, 44, amém? Vai falar assim no 44. E, posto em agonia, orava mais. O que ele fazia? Orava mais intensamente. Então, quanto mais agoniado ele estava, mais intensidade ele orava. Amém? Então, você viu? Não era para desistir, era para ele se fortalecer. Orava com mais intensidade. Então, lembra, né, irmãos? Ele estava como homem, ele não é homem, né? Mas no tempo que ele esteve aqui, ele se fez um homem perfeito, claro, né? Para ser provado para a nossa salvação. É até legal que Lucas, né, irmãos? Lucas é o evangelho onde mais aparece Jesus orando, né? E aqui é um dos que até comenta nos outros evangelhos, mas não fala como aqui, né? Lucas é o evangelho onde mais aparece Jesus orando. Não que ele não orava nos outros evangelhos, mas onde mais fala sobre Jesus orando é o evangelho de Lucas, né? E aqui, antes de ser preso, né? Ele já o quê? E posto em agonia, orava mais intensamente. E aí aqui fala, né? E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Bom, a parte de chegar a suar sangue, talvez eu nunca passe, mas a parte de orar, eu preciso, amém? Então ele está dando um exemplo para nós de intensidade, né? Até depois eu vou ler o 45, 46, mas só para, e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Mas eles eram vasos de barro. Pois é, mas esqueceram que a excelência do poder era de Deus. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Era o que Deus falava. O vaso é de barro, mas o poder, a excelência vem de... Jesus falou, a capacidade de vocês vencer a tentação é proporcional ao como vocês oram. Não oração, não vence a tentação. Muita oração, vitória maior sobre a tentação. Amém? Jesus estava lá, que sabe, vinha, né, todo cheio de sangue, falar com eles, a roupa, tudo, porque se fazia poça de sangue no chão. Imagina como é que os discípulos, né, acordaram assim e viram Jesus todo ensanguentado. Ele não sangrou apenas ao apanhar, ele sangrou já ali,
né? Imagina só a visão deles vendo Jesus todo, devia ser, não, tá empapado de sangue, porque se fez gota, se fez poça no chão, imagina quanto sangue não saiu, né? E eles olhando aquela lá, eles dizem, pessoal, vocês estão dormindo, gente? Gente, não é hora de dormir agora. Agora levanta, gente. Levanta e vão orar, para que vocês não entrem em tentação. Olha como a oração é importante, amém? E aí, para terminar, nós vamos dar para Hebreus capítulo 5. Então a oração, claro, a meditação também, não. Mas como eu falei, mas até a oração, a meditação me ensina como orar. Hebreus, vamos lá? Hebreus é um pouquinho mais chatinho de achar, mas é mais ou menos no meio do Novo Testamento, tá? Daí, se alguém não consegue achar, anota, amém? Hebreus 5. Aqui vai falar assim, ó. Ele é o nosso exemplo, então, né? Hebreus 5, vou pegar o versículo 7. Mas o 5 vai falar assim, ó. O qual, nos dias da sua carne, amém? Então, estou falando de quem, pastor? Está falando de Jesus, como homem, amém? Lembrando sempre, um homem sem pecado, né? Mas o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Como é que ele orava então muitas vezes? Em voz alta e chorando. Amém? O que ele fazia? Oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. E aí falou o quê? Foi ouvido quanto ao que temia. Qual era o temor, entre aspas, de Jesus? Que não se faça a minha, mas a tua vontade. Naquela hora éramos o vaso de barro, né? Quis falar mais alto, mas ele dizia o quê? Não, que se faça a tua vontade. Amém? Então ele estava aqui, para se fazer a vontade de Deus. Esse era o temor dele, era fazer a vontade de Deus. E ele estava desesperado, porque ele sabia que lá naquela cruz, ao receber o nosso pecado, ele ficaria separado do Pai. Ele não aguentava nem pensar que ele seria separado do Pai. Mas pastor, era por pouco tempo. Fala isso para Jesus, a intensidade que ele ficou, né? Entregue naquela cruz. Pai, dá para passar? Tipo assim, dá para fazer? Mas se não dá, Senhor, que faça-se a tua vontade. Amém? Então, ele está mostrando aqui nos dias da sua carne. E aí, para terminar, nós vamos fazer no 8 e vamos fazer a oração. Ainda que era filho, e ele é, amém? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como assim aprendeu a obediência, pastor? Porque ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Porque lá na glória, Jesus é Deus, amém? Ele nunca sofreu, não é verdade? E agora que ele voltou para o céu, pastor, glorificado, agora não, já faz anos, né? Mas que ele está no céu glorificado, ele sofre? Não, mas aqui, enquanto estava na carne, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui, como fala a palavra, ele teve que aprender a obediência pelo sofrimento. Não que ele não fosse humilde e obediente, mas no céu ele não tinha antes e nem vai ter agora. Mas enquanto ele estava aqui, né, ele estava o quê? Sujeito ao sofrimento. Amém? Não é mais ou menos a mesma coisa que nós? Como assim, pastor? Eu sempre digo, quem vai para o inferno, se essa vida aqui sofre, irmão, é tão light perto do que vai ser o verdadeiro sofrimento. Então quem vai para o inferno, o mínimo de sofrimento que vai conhecer vai ser nessa vida. Porque depois, na próxima,
A palavra fala que haverá choro e ranger de dentes. Mas eu também digo aqui para você nesse entendimento, não, moço? Quem vai para o céu, o máximo de sofrimento que vai conhecer vai ser aonde? Nessa vida. Por quê, pastor? Porque depois na glória vai ter sofrimento? Então entendeu? Quem vai para o inferno, o máximo de sofrimento que vai provar é aqui. Quer dizer, o mínimo. Porque depois, irmãos, ai, né? E quem vai para o céu, pastor? O máximo de luta e dificuldade é nessa vida. Por quê? Porque depois não vai ter na outra. Não é verdade? Então a mesma coisa aqui, por isso que fala nos dias da carne dele, né? Porque antes ele não tinha sofrimento e nem agora ele tem. Mas quando ele estava aqui, então, ele teve que superar através da oração, da obediência. Por isso que ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Eu não vou perder a minha eternidade por um momento aqui. Se eu viver aqui 500 anos do bom e do melhor, não se compara se eu perder a minha alma. Posso ter uma namorada em cada esquina, todo mundo quer me agarrar. Vou viver 300 anos assim. E depois, se for para o inferno, vai fazer o quê? Não, eu tenho toda a riqueza, não tenho falta de nada. Tudo que eu quero eu posso comprar. Amém? Mas, se viver 2000 anos, digamos que viva, né? Mas que consiga viver 2000 anos, e a alma vai passar uma da eternidade. Então não adianta o homem ganhar o mundo e perder o que é a sua alma, irmão. Vamos falar direto ao ponto? O máximo de esforço que nós vamos fazer para obedecer é essa vida. Depois não tem mais. Porque depois eu vou estar na glória, amém? Que eu quero viver uma vida muito longa, que Deus me leve depois dos 100 anos. Então eu tenho muitos anos aí, eu tenho mais de 80 anos ainda para ser obediente. Amém, morri com 120. Se o Senhor quiser me dar mais, eu aceito, tá, Jesus? Mas, e depois que eu morrer? Eu for no céu? Pastor, lá não vai ter que obedecer mais nada, então o máximo de sofrimento é essa vida aqui. A angústia pelas almas da minha família, a tristeza, como eu falava domingo, né? Tu fala, irmão. Tem irmão que entra aqui, sai aqui, tá bom. Então, Deus, então troca de pastor, bota outro. Tá no lugar que tu fala, ensina, fala. A pessoa entra no ouvido e sai no outro. Então tem que trocar de pastor, bota outro, porque ele não... Porque ele está ali perdendo tempo, né? Como eu falei, perdendo tempo, se estressando, se entristecendo. Então manda outro, né? Se o problema é o pastor. Geralmente o problema não é o pastor, o problema é a pessoa que é desobediente. 30 anos na igreja aprendendo sobre dízimo, não é dizimista. Então o problema não é o pastor. 30 anos aprendendo na Bíblia, na igreja, sobre casar direitinho e está em fornicação. Então o problema não é o pregador. 30 anos na igreja ouvindo, não, sobre ser fiel, sobre se batizar nas águas, não é verdade? Então o problema não é o pastor, o problema é a pessoa, não é verdade? Então não é o pastor, não é o pregador, mas é a falta da iluminação, que é culpa da própria pessoa, não é verdade? Mas se a pessoa aprendeu, irmão, pode ser a pessoa mais desgraçada e alvorada. Eu estou pregando em alvorada para quem vive em casa. Irmão, vai virar uma bênção em nome de Jesus. Mas de novo, não é por causa da pessoa, é por causa da excelência, é por causa da luz que brilha através dela. Tudo de bom que tem em mim é Jesus. Toda transformação que me faz ser uma bênção vem de Jesus. Amém? E ele nos ensinou aqui a orar e dizer, olha, você também, como eu, nos dias da minha... Só que, claro, ele sofreu por nós, né? Para ser o nosso Salvador. Mas você também, te ensinei. Nos dias da minha carne eu até sofri. Mas isso foi o máximo, agora eu estou glorificado. Vocês também. O máximo de luta é aqui. Então, o máximo que vocês vão ter que se esforçar para obedecer é aqui. Depois não vai ter nada disso na glória. Então vale a pena confiar em Deus. Amém, irmãos? Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.